Ó Senhor. Amém, Senhor. Amém. Oh, Rabaca, Saraya, Labaraya. Rabaki, Soroyo, Kushoroyo, Amém, Senhor. Sopla tu viento recio, sopla tu viento aquí, viento profético. Sopra, Senhor, seu vento profético. Bom dia, bom dia. Shalom, shalom. Como está você? Tudo bem? Espero que sim. Espero que as águas do Santo Espírito estejam hoje na sua vida, na sua casa, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Glorificamos e exaltamos o nome do Senhor essa manhã. Bem-vindas todas vocês. Bem-vindos. Bem-vindos você que já está chegando, compartilhando, abrindo salas. Ontem sabia que a nossa live, muita gente, já quase meia-noite, estava abrindo salas com aquela live e tinha muitas pessoas dentro daquelas salas e eu glorifiquei ao Senhor. E eu estava aqui orando agora, antes de apertar o botão iniciar ao vivo. E eu estava orando e dizendo, Senhor, começa a abençoar essas pessoas que já estão se preparando para assistir essa live. Eles não estão esperando uma pregadora, mesmo porque eu não sou. Como eu disse, eu sou uma dona de casa apaixonada por Jesus. Sou só uma mulher que ama o Senhor. Não sou teóloga, eu sou teóloga. Louquinha pelo Senhor. Não só conheço aquilo que o Senhor revela a mim. Não tenho grandes pretensões, como diz o salmista. Senhor, eu não ambiciono coisas grandes demais para mim, mas me acomodo às humildes. Eu fico preparada para aquelas que são humildes e pequenas do meu tamanho. E estava aqui orando, dizendo, Senhor, eles não estão esperando a mim para pregar, eles querem o Senhor. Manifesta-te, Senhor, a cada pessoa. Manifesta a cada mulher que está te esperando, a cada homem que está te esperando do outro lado. E estava glorificando ao Senhor. Que bom que Deus está levantando um povo que não fica olhando para outro, esperando receber dessa pessoa, mas eles estão esperando do Senhor. Oh, louvado seja o Senhor, que está levantando um povo atalaiado. O que é atalaiado, irmã Elizabeth? Atalaias, vigilantes, um povo que não fica esperando que um líder, que uma pessoa fale alguma coisa para sentir sede do Senhor, mas é um povo que tem sede do Senhor por si próprio, sabe? Então, eu estou muito feliz de nessa manhã poder voltar aqui e compartilhar com vocês. Compartilha, quer dizer, partir aquilo que você tem para você. E eu quero partilhar isso aqui, ó, as florzinhas de hoje, do Valdemarzinho. Que lindo, né? Tão singelas as florzinhas do nosso jardim. E aqui estão, enfeitando a nossa mesa hoje, enfeitando o dia de vocês. E eu fico muito feliz com isso. E a nossa live de ontem rendeu muito.
sabe? A nossa live de ontem, ela foi uma coisa tão espontânea, né? Eu tinha preparado para estar falando. Nós estamos falando essa semana sobre mulheres de presença. Não essa presença aqui, mas aquela presença ambicionada e buscada do Senhor. E depois que eu dei o meu testemunho, pequeno, porque aquele testemunho ele foi condensado numa cápsula. Porque ali, dentro do processo dos 3 meses, acho que dá um livro. Que tal o título? Em Busca da Presença Perdida. Não tem aquele filme antigo que passou, Em Busca da Arca Perdida? Pois eu passei pelo processo, em busca da presença perdida. E nós estamos falando essa semana sobre mulheres de presença. Mulheres que, como Elias, podem dizer, vive o Senhor em cuja presença vivo. São mulheres marcadas por algo que viveram. São mulheres que não estão em busca do que estão lá fora. Uma das características de quem vive na presença são mulheres que amam a bendita palavra, são mulheres que podem oferecer um castelo, uma casa como essa aqui, que nós estamos vivendo, que não é nossa, mas que estamos aqui hospedados aqui pela rica e misericórdia do Senhor, mas que o nosso coração não está ali. Quando eu cheguei aqui, todo mundo deslumbrado com o lugar, uau! E o Senhor já tinha me falado meses antes, vou te levar para um lugar e seja como Esther, não te deslumbres com as coisas do palácio. E eu ando aqui, olho cada coisa que está ali, o povo deslumbra que chega aqui, uau! E o meu coração é a cabana da revelação que Moisés levantou para ele, aquele lugar secreto, íntimo, de falar com o Senhor. Eu desfruto de tudo, desses pássaros que passam, das mulatas que ficam de frente à nossa casa, numa árvore grande, quando dá 5 horas da manhã, pensa centenas gritando, e elas falam alto, a linguagem delas é alto. E agora aqui na grama estão as que eles chamam aqui de lavadeiras. São pequenos pássaros brancos com preto, e elas fazem um ninho bem baixinho, e elas estão aqui. E esse cheiro do jasmim que está ao meu lado, eu desfruto de tudo, mas nada me rouba da presença do Senhor. E eu quero estar falando porque ontem muitas irmãs, eu digo as irmãs porque os homens que estão assistindo, às vezes eles têm vergonha de se expressar, de perguntar, mas eu fiz o almoço com várias pessoas, desligava um, outro ligava no WhatsApp, e eu pus o tripé ali em cima da pia e fazendo a minha comida, e a pergunta era uma só. Algumas chorando, falando, irmã Elizabeth, faz anos que eu convivo com a ausência da presença e não sabia que era desse jeito. Eu não sabia que esse oco que eu estou sentindo, que essa angústia que eu estou sentindo, era a ausência da presença de Deus. E o que eu faço para conquistar essa presença de volta? E eu fiquei feliz de ouvir, não de sentir a dor dela, mas de saber que com a nossa história, com o nosso testemunho, pessoas estão se despertando para buscar não a mão do Senhor, a mão que abençoa, a mão que cura, a mão que liberta, a mão que prospera, mas a mão que te traz para perto. E vou te dizer, naquela ocasião que o Senhor me trouxe de volta, me abraçou e disse, bem-vinda de volta, Elizabeth, que eu me meti na presença, naquele tabernáculo com Deus,
eu tinha medo. Se alguém apertasse a campainha, eu tinha pavor. Ai, será que é alguém que vem tentar me tirar da presença do Senhor? Porque até então eu achava que se eu estivesse conversando com alguém, eu perdia a presença. E eu aprendi naquela época, então, que quando estamos na presença, podemos estar rodeados de milhares de pessoas, que a presença, o tabernáculo que o Senhor fez dentro de nós, nada pode fazer. A gente está conectado na essência daquele que está lá em cima. E o meu choro hoje é, Senhor, que a igreja viva isso. Desperte a igreja para isso. Então eu já orei por todos vocês que estão do outro lado. Já entrei em espírito dentro de cada casa. Senhor, levanta, aqui está abatida. Aqui não tem mais esperança. Aqui nunca teve uma experiência com o Senhor, que vive a religião, mas não sabe o que é o desfrute da presença do Senhor. E eu estive o tempo todo, antes de começar isso aqui, desde cedo, estou ministrando vocês. E não porque eu seja melhor, é porque estamos juntos, pedindo aquele sim, que está ao nosso redor, o doce Espírito Santo, que faz não visitas, mas morada em nós. Ele está aqui. E é por causa dele, nele, por meio dele, é que estamos aqui essa manhã. E como eu prometi, eu disse a algumas pessoas que ligaram ontem, eu disse, olha, eu prometo então que volto a falar no testemunho para contar mais algumas coisas. Então, eu acho que hoje tem que coçar aqui, porque pensa, aqui na ilha só não é o paraíso, porque tem um bichinho chamado borrachudo. E ele pica e dói. E você pode passar o que quiser, que eles às vezes atacam. Esse é o panorama do jardim, mas tem os inimigos do jardim. Mas aqui estamos. Eu disse ontem, em Êxodo 33, que a experiência de Êxodo 33 é o que aconteceu em Êxodo 30, 31 e 32. Quando Moisés buscava as pedras de um contrato de Deus com o seu povo. E sabe qual era o contrato? Deus falou assim, eu vou fazer de vocês um reino de sacerdotes, porque eles sabiam que em cada nação tinha os sacerdotes pagãos. Então eram pessoas específicas, especiais, separadas para o sacerdócio aos demônios, aqueles que sacrificavam a demônios. E o Senhor falou, com vocês vai ser diferente. Cada pessoa vai ser um sacerdote, porque eu, o Senhor, esse ser divino que vocês buscam, não vai ser uma pessoa que vai buscar, mas toda a nação será para mim reis e sacerdotes. E o Senhor chamou Moisés para subir aquela montanha, e o que estava no plano de Deus, Satanás sempre se mete quando ele sabe que tem um plano maravilhoso entre Deus e o seu povo. Quando Moisés estava lá e o Senhor escrevendo naquela pedra especial, feita pelas mãos do Senhor, não foi um martelo humano, não foi, sabe, esculpida por ninguém, era a mão de Deus. Sabe o que Deus estava usando ali? O que o povo judeu vivia, um contrato de casamento. Então, aquelas pedras que foram escritas pelo dedo de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos, era um contrato de casamento. A minha noiva faz isso e eu faço isso. A noiva tem a sua parte e o noivo tem a sua parte. Por isso Moisés quebrou aquelas tábuas, porque não havia mais casamento entre Deus e um povo que pegou os seus brincos, seus colares que Deus tinha dado, toma do povo do Egito, saiam com ouro, muito ricos.
E eles pegaram e fizeram um bezerro de ouro no lugar da presença de Deus. E quando Moisés desce com aquelas pedras, que vê aquele bezerro e o povo fazendo festa e adorando, ele quebrou o bezerro de ouro, moeu, triturou, jogou até as cinzas sobre as águas. E aí então nós chegamos naquela parte que Moisés pega, e Moisés pegou uma tenda e armou longe. Depois o Senhor ordenou a Moisés, dizendo: você tirou esse povo do Egito. Então o povo tirou os seus enfeites, os seus atavios, os seus brincos, seus aretes, seus colares, suas pulseiras, né? E vocês são um povo rebelde, se eu não vou com vocês, porque se eu for, em um só momento os destruiria. Agora tirem suas joias, seus enfeites que estão usando, até eu decidir o que faço com vocês. E Moisés costumava armar a tenda longe do acampamento. Ele chamava a tenda do encontro com Deus. E Moisés costumava ficar naquela tenda fora do acampamento. E sempre que Moisés ia para a tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas e o observavam pelas costas. Eu quero parar aqui um pouco para continuar um pouco daquele testemunho de ontem que eu estava falando. Talvez hoje eu prometo não chorar como eu chorei ontem, porque foi muito emocionante eu lembrar daquilo tudo que eu passei. Mas eu disse a uma pastora amiga ontem, ela disse: e aí, depois que você conquistou a presença, o que mais te impressionou nessa segunda volta, nessa segunda experiência? Eu falei para ela, a primeira coisa que eu observei quando o Senhor me recebeu de volta, na minha rebeldia de querer ser uma mulher comum, eu aprendi uma coisa: nunca, jamais, em qualquer situação, queira agir como uma mulher comum. Porque nós somos um povo, tá vendo aqui? Deus queria um reino de sacerdotes e de reis. E aí a gente vai lá para a 1 de Pedro, o Senhor diz assim: vós sois reis e sacerdotes. Jesus, a morte dele na cruz, resgatou o plano original de Deus, que é ter uma nação, um povo, reis e sacerdotes. Não é uma pessoa. Por isso que por anos trabalhando com intercessão, quando o Senhor me levou para estar nos ribeiros de Querite com ele, ensinada, à beira de um riacho, e isso eu estou figurando, tá? Quando o Senhor falou para Elias: vai e esconda-te no ribeiro de Querite. E eu sempre digo que os ribeiros de Querite é um lugar onde Elias passou pela escola do Espírito. Ele tinha que esperar a presença de Deus todos os dias, através dos corvos, trazendo pão e trazendo carne, para ele fazer o sanduíche dele todos os dias, e o ribeiro de Querite dava a água que ele necessitava para matar a sua sede. E ali ele aprendeu o momento de Deus, que não é a sua ansiedade que muda as coisas. Ah, eu quero subir a montanha agora e brigar contra os profetas. Há um momento de você subir a montanha e desafiar principados e potestades através daquela luta que ele teve com os falsos profetas, e há um momento de se retirar para estar com Deus e recarregar as baterias espirituais. Sabe por que tem muitos líderes morrendo de infarto, dando AVC, mulheres depressivas? Porque o povo fica na batalha o tempo todinho
e nunca tem um momento de retiro espiritual para encher as suas baterias novamente com a presença do Senhor. Um momento de escuta. É o momento de ouvir o Senhor, de depender do Senhor até para tomar um copo d'água. O que Deus está levando o seu povo, esse aquartelamento, é Deus treinando o seu povo de volta à dependência total do Espírito Santo de Deus. Ontem uma amiga me informou que pessoas que moram no bairro nobre que ela mora em prédios chiques, só estão comendo porque o sogro, a sogra estão ajudando. Moram num lugar chique, mas não tem alimento, perderam os empregos, as lojas que tinham estão fechadas. E pessoas não estão passando fome porque outros que têm compartilha. E Deus está falando, povo meu, volte-se para mim, porque na minha presença há plenitude de alegria. Foi isso que Davi descobriu. Senhor, eu estou aqui na sua presença porque na sua presença há plenitude de alegria. Então, lá estava o Elias, vivendo da presença do Senhor. E eu aprendi, quando o Senhor me trouxe de volta, que eu nunca mais seria uma mulher comum. E todas as pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador, eles estão aqui nessa posição. E eles são transportados para o reino da luz do Filho do amor de Deus. Então eles não são mais comuns, eles passam de pessoas que eram inimigas de Deus, eles passam a ser filhos. Já não são escravos, mas são filhos, são amigos de Deus. E algumas pessoas me perguntam, né, qual a sua maior ambição? Minha maior ambição é ser chamada a mulher que é amiga de Deus. Porque o Senhor disse para os anjos que iam destruir Sodoma e Gomorra, posso eu ocultar o que estou para fazer de Abraão, meu amigo? Não posso. Ele é meu amigo, eu falo cara a cara com ele. Eu não posso deixar de falar o que eu vou fazer. Então, uma mulher de presença, ela tem uma regalia. Deus está sempre em contato com ela. Uma mulher de presença é amiga de Deus. Uma mulher de presença, Deus não faz nada que está envolvendo alguma parte dela, sem antes revelar a ela o que está para acontecer. Sabe, amadas, é por isso que eu digo, eu não sei como as pessoas conseguem passar o dia, desenvolver um dia, as tarefas diárias, longe da presença do Senhor. Eu dependo dele para tudo, para cozinhar, para lavar, para passar, para andar aqui nesse jardim, para sair, para fazer qualquer coisa. Por isso que eu digo, não vá à padaria da esquina sem a presença, sem você sentir que está totalmente envolvida pela presença de Deus. E eu quero compartilhar algo. Eu aprendi naqueles dias que eu tinha perdido a presença de Deus, que podem te dar as melhores coisas, porque eu quero contar algo. Nos 3 meses que eu fiquei sendo uma mulher comum, não foi o que eu disse para o Senhor que queria ser uma mulher comum? A minha amiga disse, porque você não é uma mulher comum, que não fica orando tanto, que não fica, sabe, só chorando pelos pastores, pela cidade, vai viver, se joga na vida. Ela ainda usou essa palavra, se joga na vida. E eu tive o desplante de querer ser uma mulher comum e passei por aquela agonia de 3 meses. E deixa eu te falar uma coisa. Foram os 3 meses que nós
como família, recebemos mais bens materiais. Foi os 3 meses que o Senhor mais prosperou meu marido. E prosperou a nossa casa. Então, sabe o que quando aquilo que eu recebi a presença do Senhor de novo, eu fiquei pensando, Senhor, quantas igrejas desafiam pessoas a serem abençoadas monetariamente, fazem desafios, sacrifica ao Senhor, dê a sua oferta de sacrifício. Não estou citando nome, não estou expondo ninguém, eu estou falando que alguns, infelizmente, usam esses tipos de artimanhas para que as pessoas doem dinheiro. Se os líderes soubessem o que é encher um povo da presença do Senhor, ensiná-los a buscar a presença, não precisaria tocar no púlpito. Olha, tragam os dízimos, as ofertas, porque um povo que teme a Deus, que ambiciona a sua presença, que vive em constante comunhão com Deus, ele sabe que ele tem que compartilhar dos bens que o Senhor te dá. Ele sabe que ele tem que devolver a oferta. Ele sabe que ele quer participar da obra do Senhor. Ele ambiciona, Senhor, me deixa participar do crescimento da sua obra. Ele não precisa dizer nada. Ele não precisa fazer apelos emocionais para que as pessoas doem. E alguns que você quer prosperar, então lance uma semente. Balela. Mentira, porque Deus não barganha com o seu povo. Sabe tudo que Deus quer? A sua presença. Do jeito que eu fiquei desesperada pela presença de Deus quando eu havia perdido, era o que Deus sempre fez, correndo atrás de mim. Ele passou 21 anos dizendo, venha para mim, Elizabeth, venha para mim. Ele esperou 21 anos para me dizer, sim, Senhor, eu te quero, eu estou indo. Então, deixa eu dizer, foi os meses que nós fomos mais abençoados. Nós fomos prosperados. E sabe o que eu percebi naquele dia? É que ter uma casa bela, um carro do ano, para você ostentar e mostrar, não significa que você tem a presença de Deus. Uau! Verdade, meus irmãos. Tem irmãos morando num cômodo. Eu conheço pessoas que moram em 2 cômodos. O quarto, a sala misturada com cozinha, e quando levantam a mão ou quando chegam no lugar, os demônios convulsionam, se jogam por causa da presença de Deus. Contam-se uma história que numa ilha ficaram sabendo que tinha 3 homens que viviam isolados há anos. Numa ilha eles se retiraram para viver com o Senhor. Mas alguns missionários falaram, gente, vai ver que eles estão lá e não conhecem Jesus até hoje. Pegaram um barco, rodaram dias e chegaram naquele lugar que estavam aqueles 3 homens. Chegaram e aí eles falaram de Jesus para ele. Não, nós conhecemos Jesus, nós vivemos com nossos 3, os meus 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqueles missionários, mas tem coisas que vocês precisam fazer, tem a comunhão, né? Tem a Santa Ceia que vocês não realizam, tem isso, tem aquilo. Não, mas a gente sempre come pão na presença dele e tal. E aqueles missionários começaram a ver a vida vivida por aqueles homens na simplicidade de uma ilha, e eles 3 viviam ali em perfeita comunhão e buscando a presença de Deus. Eles deixaram tudo e foram para aquele lugar para viver na presença do Senhor. E aqueles missionários
Passaram dias ali ensinando eles várias coisas religiosas. E aí se despediram um dia, tchau, tchau, entraram no barco e foram se afastando. Quando eles já estavam, eu acho que deve ser como aqui o canal de Ilhabela com São Sebastião, né? São 16 quilômetros de canal. E um deles falou, nossa, nós esquecemos de perguntar para viver isso, como que a gente faz, porque agora eles estão se afastando. E quando os homens viram, os 3 estavam correndo sobre as águas para encontrá-los. E eles 3 sobre as águas e chegaram perto do barco. Vocês estão indo, mas a gente esqueceu. Como a gente faz para ter mais de Deus nessa área? Quando os missionários viram aqueles 3 homens caminhando sobre as águas e querendo saber sobre preceitos religiosos de como viver na presença de Deus, eles olharam, ajoelharam, começaram a chorar e falou assim, voltem para sua ilha e vivam como vocês viveram até agora na presença de Deus. Aqueles homens moravam numa cabana e eram os homens mais prósperos do mundo, porque eles tinham a presença de Deus de tal maneira que eles agora eram capazes de andar sobre as águas. Ninguém tinha falado, eles desenvolveram com o Senhor uma fé. Podemos caminhar sobre as águas, Jesus caminha sobre as águas, então também nós podemos. Não havia homens ali para dizer, vocês não podem. Cuidado, isso aconteceu só com Jesus. Os milagres, esse tipo de milagre não é para agora. A melhor coisa é ser desintoxicado dos preceitos humanos que os homens inventam para nós sermos igreja. E nesse aquartelamento, Deus está desintoxicando-nos de preceitos humanos, de falácias humanas, que tiraram a coisa mais linda, que é a simplicidade do evangelho lido e vivido, que resgata pessoas, que restaura pessoas, que move atmosferas, que movem cidades e que causam espanto por aqueles que vivem naquele lugar. Deus está nos resgatando a origem da simplicidade. E eu falei para aquela irmã ontem, falei, olha minha irmã, uma das primeiras coisas que eu notei é que você prosperar não significa que a presença está com você. Acho que Deus fez questão de dizer, olha Elizabeth, você viu tanto que vocês prosperaram e você está sem a minha presença? Para você nunca querer barganhar bens comigo. Não é porque você é prosperada em tal que significa que eu estou ali. Eu conheço mansões, que essa daqui cabe dentro da outra. Tem mansões aqui, nos jardins aqui em São Paulo, de 52 cômodos. Salas de tudo quanto é cor. Eu estive numa mansão na Alemanha que tinha sala para você... O salão alaranjado para você tomar um suco, o salão azul para isso, a sala verde para aquilo. Havia salas de todas as cores e em cada lugar tinha uma pessoa servindo algo para você dentro daquela casa. E você olhava para a mulher. Oh, um suco para vocês. Você via que a mulher não tinha vida. Então, prosperar na presença do Senhor é ter Deus, ainda que seja debaixo de uma cabana. E sabe, muitas pessoas foram ensinadas que, Deus não está com aquele irmão não, olha lá ele andando de ônibus, olha lá a irmã tomando ônibus para ir para o trabalhinho dela, que ela ganha só um salarinho por mês, e tá lá na igreja. Deus não tá com esse povo não, se tivesse, não estava andando de ônibus. Deixa eu dizer uma coisa, você andar de ônibus não significa que Deus te esqueceu, que Deus não está com você, que Deus não te ama.
Ande de ônibus com a presença do Senhor. Talvez Deus ainda permite que você ande de ônibus, porque você ainda é o único transporte da glória dele para sentar do lado de alguém e que alguém veja que Deus se manifesta na terra através de seres humanos. Talvez, uma vez uma irmã me disse, fui buscá-la no aeroporto e eu tinha um Fusca azul. E a irmã aqui de São Paulo, morando nos Jardins, muito chique, e vai eu com meu Fusca. A primeira coisa que ela me observou, esposa de um grande jornalista aqui de São Paulo, morava numa mansão belíssima, e uma mulher de Deus, diga-se de passagem, uma mulher que tem uma palavra que é um encanto, a palavra que Deus usa, aquela mulher. E ela é muito amorosa, não sei por que o cão usou a boca dela para falar aquilo. E quando eu, no meu Fusquinha, meu Fusca era tudo para mim ali, porque pelo menos eu não estava andando a pé. Então eu glorificava Jesus pelo meu Fusca. E eu não ia exibir, pedir uma irmã que tem um carro bom para buscá-la, sendo que eu que era amiga dela. A hora que fica aqui que eu vou buscar o carro no estacionamento, que ela viu o meu Fusca azul dessa cor aqui. E que eu entrei dentro, ela falou, olha, Elizabeth, deixa eu te falar uma coisa, você precisa começar a orar. Falei, mas eu oro todos os dias, todos os momentos, eu procuro orar sempre. Ela disse, bem, deixa eu te falar uma coisa. Uma mulher como você, que tem a palavra que você tem, não pode andar de Fusca. Falei, por que? Me explica. E ela diz, porque as pessoas vão olhar para você e vai dizer, Deus não está com ela. Se ela fosse uma mulher abençoada, ela estava andando, nem lembro o carro na época, que naquela época eram poucas marcas. E aí, você precisa de um carro novo. Eu disse, meu amor, esse é o carro que meu marido pôde me dar e eu glorifico Jesus. E aí eu fico lembrando. Foram os anos que Deus mais me usou. Eu entrava nas casas, as pessoas eram, sabe, levantadas, sacudidas. Deus levantou mulheres que hoje estão aí, são presidentes de grandes ministérios. Levantando milhares de mulheres, estavam na cama, em depressão, morrendo quando eu cheguei. Não eu cheguei, eu fui o transporte da glória do Senhor entrar naquela casa. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Aprendi que ser próspero não é de bens materiais. Mas uma mulher próspera é aquela mulher de presença. Vive o Senhor em cuja presença vivo. É uma mulher que pode andar dentro de palácio, mas até o andar dela libera uma atmosfera santa de Deus. Eu estava lendo a biografia de uma irmã na Inglaterra. E o dia que ela era uma solteirona, uma mulher de 35 anos mais ou menos, mas ela era tão cheia da presença, que o dia que ela não ia no culto, as pessoas falavam, tá vendo? Porque que o culto hoje foi xoxo, foi desse jeito, porque a fulana não estava sentada no banco. Porque o povo da igreja, ela sentava quase que no último banco. Então, tá todo mundo olhando para frente. Quando ela entrava e sentava para cultuar o Senhor, o povo olhava, sabe quando você está esperando a noiva e todo mundo faz assim para ver a noiva chegando? O povo sentia que ela acabou de entrar e sentar na igreja. Porque o ambiente, a atmosfera na igreja mudava. Uau! Será que isso pode acontecer? Pode. Pode sim, e eu acredito que Deus vai levantar milhares de mulheres desse jeito, que quando elas entram na igreja, a atmosfera muda, porque elas são pessoas que atraem a presença de Deus ali para baixo. Lembra Moisés? Diz que sempre que Moisés ia para a tenda, todo o povo se levantava e ficava de pé. Uau! Um povo que estava prostrado, sentado,
quando Moisés se levantava e marchava para o lado da tenda, que ele chamava como? A tenda do encontro. Que coisa mais linda, um lugar onde eu posso encontrar o Senhor, a tenda do encontro, a tenda do amor, a tenda da comunhão, a tenda da amizade, onde eu posso ficar com Deus. E o povo se levantava e o observavam pelas costas, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, sabe o que é um shopping? Estar ali, um shopping comum, um shopping onde as pessoas estão comprando, vendendo, comendo, e aí de repente você, pumba, põe o seu pé na entrada daquele shopping e toda a atmosfera do shopping muda. Alguma coisa mudou nesse lugar. Eu me lembro um dia que eu entrei numa loja que vende perfumes dentro do shopping. Eu amo perfumes. Amo, gosto, amo estar perfumada. Você pode me ver até assim, de lenço no cabelo dentro de casa. Mas que eu vou estar cheirosa, eu vou estar cheirosa. Eu amo sentir perfume. E eu entrei ali numa loja carésima, era só mesmo, porque elas te dão o mostradorzinho e você passa o shopping todinho cheirando, sabe? Você não paga nada por isso. Deixa eu experimentar algo. Chegou um outro novo, chegou, deixa eu ver. E sai. E eu entrei. Falei, bom dia, minha flor. Você tem tal perfume? Ela disse, tenho. Aí ela pegou o perfume e olhou assim. Aí ela falou assim, nossa, quando você entrou eu senti uma áurea, uma áurea mudando. Engraçado, você tem a voz de uma mulher que fala no rádio. Eu falei, será que é a Elizabeth Cornélia? Ela, você escuta ela também? Falei, sim, porque eu sou ela. Bem, a mulher começou a chorar, a moça começou a chorar convulsivamente, e ela tremia, e ela estava com o perfume, e eu, calma, você está sentindo alguma coisa? O que aconteceu? E a dona da loja veio, achando que eu deveria ter feito alguma coisa com a moça, e ela disse, o que aconteceu, fulano? Ela, nada, é ela, e eu falei, eu não fiz nada. Aí a mulher ficou olhando e ela contou, ela falou, essa mulher é uma mulher cheia de Deus. E ela entrou aqui para comprar o perfume. E quando eu ouvi a voz dela, eu fiquei eletrizada desse jeito. E a presença de Deus está aqui. E a mulher levou a funcionária lá para o fundo e falou, posso te atender? Porque agora acabou o atendimento por ela. E eu estou contando isso, não é para dizer para você que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou falando o que a presença do Senhor faz na vida das pessoas. Sabe? E aí eu volto a falar para você, mulher que está do outro lado. Sabe, irmã Beth, eu fui ensinada que para marcar para as pessoas, para ser carimbada de que eu sou mulher de Deus, eu tenho que ser prosperada. Tem muita gente nessa pandemia que está devendo aluguel. E são pessoas que estão ajoelhadas pedindo, Senhor, nos ajude. Abençoa meu marido. Volta o trabalho do meu marido. Nós precisamos pagar. Senhor, tem misericórdia. E são pessoas de presença. Tem pessoas que daqui eu consegui cestas básicas para elas lá em Goiânia. Pedi para outra pessoa levar, sabe? Porque são mulheres de presença. E o Senhor me incomodou aqui. Ó, tá faltando. Ó, lá. E daqui eu liguei para outra. Você pode levar para mim? Posso. Então, por gentileza, faz isso. Porque são mulheres de presença.
que estão passando dias difíceis, mas elas estarem com a despensa quase que vazias não significa que o supridor, que o Deus que manda corvo levar carne e pão, não significa que porque você tem só a porção diária, que Deus te esqueceu e que você não é uma mulher de presença. Hoje o Senhor está me mandando falar aqui para você. Acabe com essa história desse evangelho falsificado que foi pregado por mais de 25, 30 anos na nossa nação. De que símbolo de que Deus está com você, símbolo de que você anda de carrão, tem casa chique, tem apartamento chique, tem roupa chique, roupa de marca, bolsa de marca. Mentira! Tem irmãzinhas que andam com uma coisinha assim, ó. Isso aqui foi uma irmã amada que me deu para mim guardar alguma medicação, alguma coisa que eu queira passar. Ela me deu, isso aqui foi comprado numa loja da 44, em Goiânia, na 44. E ela com todo carinho andando comigo, e ela não tinha dinheiro nem para tomar o lanche, mas ela pegou 5 reaisinhos e disse assim, irmã Elizabeth, não, eu não queria ofender a senhora, mas eu senti de te dar essa bolsinha. Ela não tem marca, provavelmente é xing-xing, mas eu carrego junto comigo direto, sabe por quê? Porque ela deu daquilo que ela nem tinha, ou tinha para tomar o lanchinho dela, e eu carrego sempre comigo como símbolo de grande amizade. Não tá escrito Louis Vuitton, Marc Kors, Prada, não sei o que, bolsinha da 44, xing-xing, mas que uma amizade tão linda fez ela me dar e eu carrego comigo. Pode falar, mas que bolsa? Por que você vai andar com a bolsa chique e vai pôr uma dessa? É porque essa é a bolsa da amizade. Essa é a bolsa da presença. Essa é a tenda da amizade, do acampamento. Porque sempre que Moisés entrava lá, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem de glória da presença descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés cara a cara, tete a tete, como você está me vendo aqui. Que homem na terra que viu Deus cara a cara? Povo andando de chinela, feito de couro de animais, com roupas tecidas com roupas de algodão do Egito, de linho, coisas simples. Falava cara a cara com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é o seu carro que mostra que você está com a presença de Deus. Eu conheço homens e mulheres que são frequentadores de igreja. Muitos são líderes e há anos perderam a presença. Continuam igual eu estava, tendo a ceia da comunhão todos os dias à tarde. E ele não batia mais, esperando eu abrir para ele entrar e ter comunhão comigo. Eu comia o pão, eu bebia o vinho sozinha naquela comunhão. Porque eu tinha agora algo na minha vida, ausência da presença de Deus. Então eu te digo, a sua casa não mostra que Deus está com você. Passe em revista a sua vida hoje diante do Senhor. Não é porque você está vestida melhor que as irmãs da igreja que significa que você é uma mulher de presença. Não é o carro que você anda que diz que você é uma mulher de presença. Não é a casa que você usa para ostentar nas suas redes sociais que mostra que você é uma mulher de presença. Você pode ter uma casa chique, um carro chique, vestir as melhores marcas de roupa, comer nos melhores restaurantes. E eu vou te dar uma notícia. Você é só um vaso vazio. Você é alguém que carrega dentro de si a ausência da presença de Deus. Porque quando você entra nos lugares, você não muda o ambiente. Aliás, muda porque as pessoas têm medo de que você vá pensar delas, porque você é aquela cara de nojo que não se mistura com as pessoas, que não come qualquer coisa, é uma patricinha de Jesus que você pensa que é.
ostentando joias, ostentando make, ostentando grandes coisas. E você é uma mulher vazia da presença do Senhor. Então Deus está fazendo uma chamada para nós hoje. Bens materiais não significa que você está carregando dentro de si a presença de Deus. Conheço mulheres que estão morando do outro lado, nos bairros mais afastados da cidade, onde estão os apartados da sociedade. E quando você vai chegando perto daquela casa, você já sente a atmosfera mudando, porque a presença de Deus está naquele lugar. E eu prefiro 1000 vezes comer sentada no chão, até com a mão, na casa de uma pessoa simples, cheia da presença, do que sentar em mesas com garfos de ouro e de prata, em porcelanas inglesas, tomando chá das 5 com a porcelana inglesa, numa casa onde a pessoa ostenta que tem coisas, mas é uma pessoa com ausência da presença de Deus. E quando põe a cabeça no travesseiro, não dorme porque tem dívida para pagar, tem coisas e tem mais uma. Elas não dormem com o Senhor, elas têm que dormir vazias e sozinhas da presença. E quero terminar dizendo que você tenha a ambição desse moço. E quando via a coluna de nuvem na entrada da tenda, todos ficavam em pé à entrada de suas próprias tendas e adoravam o Senhor. Uma mulher de presença, ela provoca um avivamento em outros que a olham. Uma mulher de presença, a casa de uma mulher de presença, ela é buscada não porque é bonita, mas porque tem alguém lá dentro que carrega, é transporte da glória de Deus. Na minha rua, no Conjunto Riviera, em Goiânia, na Rua 6, vão lá e pergunte quem é Elizabeth Cornélio. E a rua inteira vai dizer, porque todos, problema de casamento, problemas com filho, briga na rua, briga com o vizinho, iam na porta da minha casa. Beth, você pode orar na minha casa? Você pode orar pelo meu filho? Você pode orar pelo meu marido? Você pode orar por mim? Eu estou doente, você pode orar por mim? Porque elas sabiam que eu era uma mulher de oração. Sabe, amados, isso não tem preço. Eu acho que a gente pode até se exibir, mas exibir o que está em Isaías 60. Levanta-te e resplandece, levanta-te e exiba-te, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não esse exibicionismo humano com coisas, com bens, com roupa, com ter. Não é ter que atrai a presença de Deus, é o ser. E aí eu quero terminar com isso aqui. Depois que Moisés voltava ao acampamento, o jovem Josué, filho de Num, seu ajudante, nunca se afastava daquela tenda. Na outra tradução diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer fala com seu amigo. Depois ele tornava ao arraial, mas o moço, Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Ele dizia, é aqui que está a presença. Não me afasto desse lugar, para não me contaminar com os que estão lá fora, em busca de bens materiais. Então, o que eu faço, irmã Elizabeth, para ser uma mulher de presença? Eu disse ontem para uma irmã, minha irmã, mulher crente há anos, eu disse para ela, posso comentar isso? Porque eu não quero ficar expondo pessoas. E ela disse, claro que pode. E ela disse, como eu faço para conquistar a presença do Senhor? Eu disse, olha, eu vou falar para você o que um grande sábio disse para um moço que queria experimentar a presença de Deus como ele experimentava. Ele pegou o rapaz e levou para um rio. Pegou o rapaz pela cabeça e enfiou debaixo d'água.
e segurou ele lá dentro. Montou em cima dele, de jeito que ele não podia sair, e segurou a cabeça dele. Quando ele estava quase morrendo afogado, ele tirou ele para fora. E ele disse, você tá louco? Eu tô buscando a presença de Deus, você tá querendo me matar? Ele disse, deixa eu te perguntar, você disse que queria experimentar a presença de Deus. O que você pensou quando estava morrendo debaixo d'água? O que você queria? Quando você estava ali, sem ar, morrendo sufocado? Ele disse, eu queria ar. Ele disse, então, quando você quiser Deus, tanto quanto você queria respirar, você está pronto para receber a presença de Deus. Então, eu quero dizer a você nessa manhã que quando você quiser o Senhor mais que tudo, quando você ambicionar a presença de Deus mais que tudo, não bens materiais, não uma casa linda, e falo para você, quando você para de buscar essas coisas, acredita que Ele te dá tudo. Eu não busquei estar aqui, amados. Eu não busquei estar vivendo essa vida aqui. Eu não busquei. É claro que Ele me entende, Ele sabe que eu sou apaixonada pelo jardim, por mar. Mas antes de tudo, pela presença dEle. E Ele me trouxe para cá. E eu estou aqui, não sei por quanto tempo. Não me estresso. Não sei, Ele me trouxe por um tempo. E Ele diz, desfrute. Sabe, me queira nesse lugar. E é o que eu tenho feito. Então, quando você para de buscar, de querer coisas, mas querer Ele, aí Ele te dá coisas. Porque aí seu coração está preparado não para ficar nas coisas, mas para ficar naquele que dá as coisas. Então, deixa eu terminar dizendo, você possuir coisas não significa que a presença de Deus está com você. Mas então isso tudo que Ele me deu, passa seu coração diante dEle. Será que tudo isso que você tem, a presença de Deus está dentro da sua casa, está no seu casamento, está no seu lidar com seus filhos, no seu lidar na igreja? Como que você anda? Quando você sai, o que te atrai? Quando você chega aos lugares, a atmosfera muda para pior ou para melhor? Déjame escucharte, déjame respirarte. É isso. Déjame sentirte tan É você ambicionar isso que essa moça está cantando. Deixa-me te respirar. Deixa-me sentir-te tão perto de mim. Senhor, eu sei que tem várias mulheres do outro lado, buscando a sua presença. Elas não querem mais conviver com a ausência da presença do Senhor. Que o Senhor possa enchê-las essa manhã. Nós queremos a tenda do encontro, a tenda da revelação, a tenda da amizade. Nós não queremos possuir, nós não queremos ter, mas nós queremos ser pessoas que amam o Senhor acima de todas as coisas. Aí vamos. Que você possa receber na sua casa isso. E ponha na sua cabeça. Possuir. Ter. Não significa que você tenha a presença do Senhor. E você pode estar em dificuldades hoje. Sentindo falta de muitas coisas. E ter a presença como que ninguém imagina. Como Paulo diz, carregando tesouros em vasos de barro. Aqui tem um vaso de barro
carregando um grande tesouro que é a presença do Senhor. Que sejamos assim. Corra para a tenda da revelação e não se aparte. E o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Te espero hoje, vale a pena ler de novo. Às 16h30. Estou lá te aguardando. Não saia da presença.